Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Todos somos chamados, pelo menos uma vez, a desempenhar um papel que nos supera. Quem morre por aquilo em que acredita, morre para transformar o mundo. Os livros podem mudar as pessoas. Depois essas pessoas mudam o mundo. O medo é a raiz do problema. O medo. Importa-se não pisar, por favor? Eu não pisei. Todos os dias temam em pisar. Todos os dias. Podes começar por organizar estas fotografias e memorizar as caras. Quem são estes? Inimigos do Estado. Polícia Internacional e Defesa do Estado. O tipo de fotografia é aquele de camisola de gola alta. Prenderam Zé Manel. Filhos da puta apanharam-no no jornal. Eu não sei nada dele, Maria Eugénia. Ele não pode receber visitas. Vai passar um mau bocado até forjarem uma acusação contra ele. Entretanto, já se fez queixa à Amnistia Internacional. É preciso agitar e usar todos os meios que temos. Can you believe PID has started killing artists in Lisbon? I know. I read it in the Times. It's barbaric. O foco dos distúrbios está perfeitamente circunscrito. The foreign press speaks about riots and civil support to the rebels. Isto vai bem ou vai mal. Tem que nos ouvir. Diga lá o que vem. Façamos uma antologia do erótico e do satírico. Cheira-me a escândalo. Censura a perna. Falência certa. Não é possível admitir como viável a circulação do presente livro. Nunca me assustaram o tribunal, nem o juiz, nem as basófias do procurador, e muito menos o meu trabalho. Vamos continuar a lutar, como sempre fizemos por aquilo que é justo. Eu quero deixar uma marca. Se eu morresse agora, que marca deixaria? Às vezes pergunto-me a mim própria se não escolhemos o caminho mais difícil sem necessidade. É seguramente uma das melhores séries portuguesas dos últimos anos. Falo de Três Mulheres, a realização de Fernando Vendrell, que foi exibida na RTP1 e ainda está a ser transmitida nos canais internacionais da televisão pública. Uma história focada na vida de três mulheres importantes da vida política, social e cultural de Portugal, sobretudo nos anos 60. Senua Becassis, Natália Correia e Vera Lagoa. Natália Correia foi primorosamente interpretada por Soraya Chaves, que tenho o prazer de ter hoje nesta emissão do Germano Campos Entrevista da RDP Internacional, ao lado dos atores Fernando Luís, que vestiu a pele de Alfredo Machado, e Isaac Graça, que encarnou a figura do editor Fernando Ribeiro Belo. Muito bem-vindos, meus senhores e minha senhora, sobretudo. Soraya, encarnar uma mulher tão marcante na cultura portuguesa como foi a Natália Correia não deve ter sido fácil, até porque não a conheceste. Não a conheci e não tinha na memória uma imagem de quem era a Natália Correia, para ser muito sincera. O nome, naturalmente, era muito familiar, mas eu não tinha uma recordação de quem era realmente essa figura. O que é que ela te dizia no teu imaginário? Quem era a Natália Correia? Como digo, não era.
Não era. Sinceramente não era. Não tinha. Só o nome, eu pensei, ok, este nome é muito forte, quem é Natália Correia? E tu foste procurar saber quem era? Não, e entretanto falei com várias pessoas e todas as pessoas tinham uma imagem muito forte e marcada e falaram imenso sobre ela. E esse foi o primeiro impacto que eu tive com a personalidade da Natália Correia, foi através dos outros. Com quem é que falaste? Qualquer pessoa que conhecia a Natália Correia. Meu pai, minha mãe, amigos. Mas enquanto poetisa, enquanto mais política? Enquanto política, sim. Ela foi deputada do Partido Socialista há vários anos. Precisamente. E os relatos que me faziam estavam muito relacionados com a presença dela no Parlamento. E isto tudo foi numa fase já anos 80, não é? Finais dos anos 70, sim. 80. Aliás, eram sempre aguardadas, posso dizer, e o Fernando está aqui, que é o também dessa época, eram aguardadas sempre com grande expectativa as intervenções da Natália Correia. Eram sempre muito exuberantes. Isso, justamente. Pronto, e de facto falavam muito sobre essa presença dela na política. No entanto, o material que eu tinha em mãos, ou seja, a Natália que nós iríamos mostrar na série, era uma Natália anterior, era uma época anterior. Portanto, a série passa-se antes do 25 de Abril. E eu, ao ler, portanto, o material que tinha, eu percebi que teria de me afastar dessa Natália posterior, ou seja, dessa Natália já numa fase diferente da sua vida. Portanto, eu resolvi não ouvir mais pessoas falarem sobre a Natália e resolvi descobri-la eu. Ver a Natália pelos meus olhos e acima de tudo através da sua poesia e de entrevistas que ela dava, naturalmente, para perceber qual era o fluxo do seu pensamento, mas achei que faria mais sentido concentrar-me na Natália mais jovem, na Natália que vivia numa época diferente e que naturalmente era diferente, porque as pessoas vão efetivamente transformando-se, não é, ao longo da vida, e foi isso que eu resolvi fazer, e acho que correu bem, no sentido em que acho que tive um olhar mais íntimo sobre ela e sim, acho que tentei ir mais à intimidade dela. Através dos seus escritos, e também há documentos muito bonitos sobre a Natália, e há uma fotobiografia fabulosa, onde conseguiram reunir fotografias dela desde os anos 20, ainda pequenina, e portanto também foi muito importante esse registro. Não pesquisaste nada nos Açores? Não fui aos Açores, não tive tempo. Gostaria de o fazer, mas nós não tivemos tempo para ir até aos Açores. Portanto, fiz mesmo tudo através das coisas que estavam escritas e reunidas sobre a Natália, e as fotografias foram muito importantes. Para dar a pose? Não, para percebê-la, para conhecê-la, para ver... Através das imagens? Através das imagens, sim. E que imagem é que no final da série tiveste daquele período da vida da Natália Correia? Por acaso, ou não, com certeza não foi por acaso, uma das fotografias que aparece no genérico é uma Natália com a boquilha na mão e muito sorridente e muito luminosa, a sorrir, a viver de forma... A imagem transmite de uma forma muito cheia, muito... E essa imagem foi muito importante. Ela sabia do seu valor, sabia aquilo que valia junto do intelecto das pessoas. Pois, eu acredito que sim. Ela tinha uma força enorme, uma confiança enorme e uma cultura enorme. Diz-se que ela tinha uma das maiores bibliotecas de Lisboa. Era uma mulher realmente incrivelmente culta e com um dom, eu acredito, um dom absolutamente admirável e extraordinário para a palavra. Ela usava as palavras de forma... Ela inventava palavras. Ela inventava palavras. Uma frase, mas é extraordinário, é admirável, não é fácil. Dá-me lá um exemplo.
Ai, não consigo. É tão complexo que eu não consigo. Mas e lembro-me que inicialmente, quando comecei a ler, sobretudo, há um apanhado também de crónicas dela, e as primeiras vezes que comecei a ler eu não percebia nada. Assim, espera, deixa-me voltar atrás. O quê? Não e a cada parágrafo, o significado? Porque ela junta tantas palavras, ela tem um domínio tão forte, ou tinha um domínio tão forte do português, que ela misturava e ia buscar palavras absolutamente, extraordinárias, bonitas, tudo aquilo fazia sentido. Mas isto para dizer o quê? Que foi preciso algum tempo até eu entrar nessa lógica do pensamento complexo, rebuscado, muito metafórico e... Metafórico e não só, porque quando ela fazia a poesia erótica pela qual ela foi condenada, de metáforas não tinha nada. Tinha muito. Tá bem, mas muita metáfora. Sim, nesse sentido sentido também. Mas ela era muito crua com as palavras. Muito crua, sim, era. E o regime não a poupava, nem lhe desculpava. Pois. Daí a amargura dela? Nesta série nós... não sei se foi a Elsa Correia ou a Fátima Ribeiro, duas das escritoras e que são grandes fãs da Natália e que escreveram a série. Elas deixaram uma frase que eu acho que diz muito sobre essa desilusão da Natália para com o país onde vivia, que era: o que me entristece é ver... não estou a lembrar, mas tinha a ver com o facto de ser um país que não avança e um país que é cinzento e que não avança. Ou seja, é como se ela tivesse um pensamento que ia muito mais além daquilo que o país realmente apresentava. Mas obviamente que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Claramente à frente do seu tempo, e eu acho que a parte da sua amargura tinha a ver com isso, com o facto dela, de facto, ir vivendo a sua vida e perceber que nada mudava, que as coisas efetivamente nunca iriam chegar a acompanhar o seu pensamento, as suas ideologias. Portanto, a coisa ficava estagnada, e talvez fosse esse cinzentismo e essa estagnação e essa recusa do país e do povo em avançar que a possa ter tornado um pouco amarga, mais revoltada. Nesta fase da vida, a tua personagem, como Natália Correia, apanha o terceiro marido. É o terceiro? É o terceiro. Vê lá tu, também não sabia. É o Alfredo Machado. Eu acho que é o último marido. O quarto não. Não, eu não sei se é o último, mas eu estou a dizer que é o terceiro. É? É, que ela casou inclusive com um estrangeiro, que era o segundo. Sim, que era o americano. Exatamente, e o primeiro foi muito pouco tempo. Aliás, há quem diga que este Alfredo Machado, que o Fernando Luís também interpreta e de forma brilhante, como só ele sabe fazer coisas brilhantes. Fernando, este Alfredo Machado, qual era a função e a mais-valia que ela tinha na vida, que ele teve na vida da Natália Correia? Bem, eu penso que era o dinheiro. O dinheiro dela. O dinheiro dele. O dinheiro dele. O dinheiro dele. Sim, isso foi o que eu consegui perceber. Com alguma pesquisa que fiz, que foi muito difícil, porque não havia... Ele nem sequer aparecia em fotografias nenhumas. Portanto, era um bocado como o marido da Amália, não era? O engenheiro Seabra. Quem é o engenheiro Seabra? Era o marido da Amália. É bastante ingrato. Sim, para eles deve ter sido. Para mim foi muito desafiante fazer essa personagem, porque não se sabia nada dele. Sabia-se que ele tinha um hotel, sabia-se que ele mandava a comida lá para casa da Natália, para os amigos da Natália, o champanhe, tudo isso era financiado por este Alfredo Machado. Era um capitalista? Não sei se era um capitalista, mas pelo menos era um empresário com algum dinheiro, porque a certa altura ele, a meio da série, para aí nos penúltimos episódios, ele diz-lhe: o champanhe tem de acabar porque nós já não temos mais dinheiro. Portanto, não acredito que tivesse sido um capitalista, mas deveria ter tido algum sucesso, pelo menos com aquele hotel. Se tinha mais coisas, não sei, porque, como te estou a dizer, não há grandes referências sobre este homem. Aliás, eu no outro dia estava num jantar de aniversário e estava com o padrasto de uma amiga minha que esteve preso politicamente, e falámos na série e eu perguntei-lhe do Alfredo Machado e ele disse-me assim: um homem misterioso. Nunca ninguém soube nada dele, exatamente como é que ele era.
Portanto, para mim, como ator, isso foi um grande desafio. Quer dizer, tive que dar corpo e alma a uma pessoa que pouca gente tinha referência. Há imagens? Há muito raras. Eu acho que descobrimos uma ou duas fotografias. Uma fotografia. Onde ele aparece não temos assim no canto da fotografia e não temos a certeza, e não temos a certeza se é ele. E não tem familiares vivos? Pois não sei, essa parte não consegui encontrar, e aquilo que me deram para estudo também não era realmente muita coisa. Portanto, eu, na minha cabeça, achei que este homem era, para estar com a Natália, devia ser um homem que admirava a Natália, que estava apaixonado por ela e que enfim, estava ali a... Ele morreu primeiro que ela. Ele morreu primeiro que ela. Mas porque a seguir, sim, ela ficou com o Dórdio. Ela ficou viúva, sim. Exato. Ela ficou com o Dórdio. E ficou com o Dórdio, exatamente. Mas ela escreveu, isto foi mesmo a Natália, também está na nossa série, mas há realmente esse escrito da Natália em que declarava que o Alfredo era o grande amor da vida dela. Ele era um companheiro para ela, um apoio, mas teve um papel muito importante na vida dela, pelo menos era o que ela dizia. Sim, ele devia apoiá-la imenso, mesmo naqueles momentos em que ela ficava mais fragilizada. Ele estava lá sempre. Aliás, isso é mostrado na série. A certa altura ela está tão triste. Em princípio, eles já não dormiam juntos, não é? Mas ela diz: podes ficar aqui comigo. Ele, claro, que fico contigo, e deita-se ao lado dela. Era o companheiro. Portanto, exato, era um companheiro, e ela sabia que com certeza poderia contar com ele para tudo, não é? Inclusive até para a parte financeira, se por acaso ela tivesse mal, nesse sentido. Sim. Ela passou, Soraya, se calhar já seria uma outra Natália e uma outra série. Ela passou mal financeiramente. Penso que sim, eu acho que foi uma época onde depois daquilo que o Estado lhe fez. Talvez, não sei. Não sei mesmo, não sei. Eu sei que eles, entretanto, abrem o botequim. E isso é uma forma também de rendimento para eles, ou seja, é um lugar mítico em Lisboa, onde eles conseguem reunir e manter as suas tertúlias com amigos, era um ponto de encontro entre artistas e onde, aliás, aparecem onde lá se expressavam criativamente. A série deles, o José Carlos Ari dos Santos, o Ernesto Meli Castro, outros. Sim, muias figuras eu acho que se reuniam todas elas polémicas. Um espaço de liberdade, não é? Porque o que acontecia anteriormente era que eles juntavam-se em casa do Alfredo, a casa da Natália do Alfredo, e era aí que eles bebiam o champanhe até altas horas da noite e as lagostas. Acho que era assim uma coisa realmente muito rica, farta, e esse tempo acabou e eles passaram por um botequim onde continuaram, imagino eu, a sua forma de liberdade e de expressão e de criativa, mas foi transferida para um local um pouco mais, digamos, humilde. Mas não sei exatamente quanto dinheiro é que ela eventualmente poderá ter perdido. Vocês tiveram pena que a série tivesse terminado, não só por uma questão de trabalho, obviamente, na forma como terminou, porque há material para continuar, mas se calhar já não seriam as três mulheres, já seria outra coisa. A vida da Natália Correia, só por ela dava uma série. Pois dava. Isso foi o que eu percebi quando fiz a tal pesquisa e pensei, bom, esta mulher é tão enorme que dava uma série. Só com ela, tem conteúdo. Não seria... Aliás, até foi para mim, enquanto atriz, eu tive efetivamente de fazer escolhas sobre qual das facetas da Natália representar, porque era impossível representá-las todas. Era impossível. Ela era uma mulher realmente enormíssima e com várias facetas e tive de fazer escolhas. Tive mesmo de deixar muitas coisas de lado. Não vou concentrar aqui porque senão iria ficar confuso e não havia material para conseguir mostrar a Natália realmente como era. Tive de fazer escolhas e acho que na escrita também, obviamente, fizeram-se escolhas e mostra-se uma Natália, mas há muitas outras que com certeza numa série haveria espaço para explorar. E esta série, e esta série está cheia as personagens todas que entram são personagens riquíssimas. Pronto. Eu acho que se podia fazer uma série de cada um deles. Justamente. Totalmente. Tu achas que as pessoas que não viveram aquela época ou menos informadas terão percebido bem a importância que cada uma delas, a Senua, a Vera Lagoa, a Natália, tiveram junto do Portugal dos anos 60 e das décadas posteriores? Eu acho que nesse sentido a série informava muito bem e dava-te um panorama do que era geral, não é? Do que era aquela época.
Não, isso sim, acho que foi bem explícita, porque tu tinhas ali... Para já, é uma época muito rica, infelizmente não era uma época muito feliz, mas era agora, vendo mais tarde, não é? E aproveitando essa história, é muito rica e tu tens personagens fortíssimos, é o que eu digo. Ali na série, tu podias ir buscar qualquer personagem e fazer uma série sobre elas. Sobre elas. Já agora, obviamente elas são 3 mulheres. A Snu, portanto, de origem dinamarquesa, sempre viveu no Porto. Portanto, a Snu Abcacis, não é? Ela é casada com o Vasco Abcacis. Mais tarde, para o grande público, apenas como companheira do Sá Carneiro é que ela se tornou conhecida. Mas ela, como editora, teve um papel fundamental também. A Snu, sobretudo, nunca se cruzou muito com a Natália Correia e com a Vera Lagoa. Não, mas supostamente foi a Natália Correia que apresentou a Snu Abcacis ao Francisco Sá Carneiro. Diz-se isso. Mas não tinha uma relação muito próxima, não. Mesmo na série, elas só se cruzam no final. Sim, não é só no final. Há uma abordagem, há um interesse da Snu Abcacis enquanto editora de Dom Quixote em publicar poesia, publicar algo da Natália Correia. Portanto, há uma demonstração de admiração por parte da editora e interesse por parte da editora nessa voz da Natália Correia. E depois, mais tarde, há de facto essa ligação entre a Snu e o Sá Carneiro, que é feita através da Natália Correia, supostamente. Não sabemos se é verdade. A Snu Abcacis, que vai ser objeto de um filme a estrear, penso que na próxima primavera. Vamos ver realmente com a interpretação da Inês Castelo Branco. Sim. Vamos ver como é que se separa, digamos, a interpretação dela da Vitória Guerra, que deu o corpo e a alma a essa personagem. Personagem importante também é do Isaac Graça. Muito bem-vindo, Isaac. Só o teu microfonezinho, por favor. Podes puxar. Podes puxar. Não, podes puxar, exatamente. Okay. Isaac, o Fernando Ribeiro de Melo, para a maior parte das pessoas, inclusive para mim, que, enfim, sou mais ou menos atento a estas coisas, não percebi bem qual era a importância dele enquanto editora, porque conheci-o apenas enquanto jurado de um concurso de televisão da RTP dos anos 70, chamado Prata da Casa, que tinha, entre outros, a Beatriz Costa como jurada. Mas, obviamente, a presença dele enquanto homem contra o regime, contra a corrente, foi também importantíssima. Foi sempre assim que o Fernando se posicionou, ou seja, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, ele esteve sempre contra, ou seja, ele não defendia uma ideologia de direita ou de esquerda, ele só estava contra. E se ele, antes do 25 de Abril, publicava o Kama Sutra, depois publicava o Mein Kampf. Ou seja, é por isso que lhe chamavam o editor contra, que é o título da biografia ótima que o Pedro Piedade Marques escreveu ainda nesta década. E pronto, o Fernando era um editor como eu acho que não houve ainda um par para ele até hoje, porque ele queria rasgar os preconceitos, era essa a sua linha editorial. Tudo o que fosse um mito estabelecido ele publicava. E a Natália Correia oferecia-lhe justamente essa fonte que ele precisava. Exato, porque ela vivia nesse modus operandi, ela também era uma mulher contra o que é que significava ser uma mulher em Portugal. Ela era uma individualidade muito tempo antes da era das individualidades, que é onde vivemos agora. Tu tens 28 anos. 27. Peço desculpa. Não, daqui a umas semanas já são 28. Já me estava a antecipar, mas não. Eu estou cheio de medo de não chegar aos 28, que é aquela idade terrível, os 27. É verdade. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Então, claro que eu não sou a Janis Joplin, nem sou a Amy Winehouse, mas há esse mito dos 27. E o Jimi Hendrix também. Exato. E este ano tem sido macabro para mim, porque tenho pensado muito. Fecha-te em casa, não sais de casa. Não, em casa. Eu sei agora. Eu estou fechado em casa desde fevereiro. Quanto tempo é que falta? Não, desde fevereiro do ano passado. Do ano passado. Em que dia de fevereiro é que faz anos? Exatamente antes do Dia dos Namorados. Dia 13? Sim. Então está quase.
Está quase. É por isso que eu nunca namoro em fevereiro, porque seriam muitas despesas. É verdade, nunca namorei em fevereiro. Não, mas interrompes mesmo, se estiveres a namorar, interrompes depois em fevereiro. Não propositadamente, acontece. Não. Ok, estou surpreendido, é uma série de novidades. Mas isto já são demasiadas coisas sobre mim, talvez. O Fernando Ribeiro de Melo, não sei se ele namorava em fevereiro. Aliás, eu não me debrucei muito sobre a vida erótica dele. Isaac, mas aquilo que eu perguntava aqui ao Fernando em relação à personagem do marido da Natália Correia, havendo pouca informação do Fernando Ribeiro de Melo, obviamente tinhas uma biografia dele. Já foi ligeiramente mais fácil. Foi. Mas, quer dizer, embora imagens sejam poucas. Há poucas, mas para mim foram essenciais fortes, também. Portanto, quando a Soraya está a dizer das imagens a terem influenciado, eu percebo perfeitamente o que é que isso quer dizer, porque de repente a geografia de composição fica muito mais reduzida e torna-se muito mais fácil focar-te em aspectos de interpretação mesmo, de relações entre as personagens e das personagens com as coisas, do que estares a pensar em como é que ela é, pronto. Que isso é o que menos interessa. Sabes que ele morreu também relativamente novo, ele morreu com 50 anos. Morreu com 50. E falido. Sim. Também teve esse problema de finanças. Sim, teve. Porque precisamente a ideia dele não era amealhar. Ele não era um capitalista. Claro que beneficiava do capitalismo como qualquer não capitalista, num país capitalista. Mas ele só queria rasgar, ele nem sequer queria criar continuidade, tanto que ele esteve esquecido durante até o Pedro ter feito a biografia. E agora está a haver uma exposição no Porto e agora foram resgatar um bocadinho a memória dele. Sim, ainda bem, porque é uma figura impar. Mas acho que ainda há muita justiça a ser feita, ou seja, é um nome que merece estar no senso comum, no sentido de senso comum, Fernando Pessoa, Amália Camões, Dom Afonso Henriques, estão a ver? É uma grande escolha. Eu acho que merece, não só ele, das pessoas desta série, como se está a dizer há bocado que se podia fazer uma série sobre esta gente toda. Sobre cada uma deles. Tu já interpretaste um filme baseado num livro, O Cartas da Guerra, do Lobo Antunes, que foi estreado há 2 anos, aliás com grande sucesso no Festival de Berlim, na Alemanha, teve então uma grande projeção internacional. Sim. Mas eu trouxe-te um bocadinho, tanto quanto sei, uns certos amargos de boca em relação à carreira. O que é que se passou? Não, na verdade trouxe-me melhores coisas do que piores. Não, isto era uma coisa que estávamos a falar há bocado. Mas que é importante para as pessoas perceberem que nem sempre o sucesso de uns pode ser a alegria dos outros. Foi engraçado que quando o filme estreou houve um grande fluxo de pessoas na minha vida. Ou seja, pessoas que se foram embora e pessoas que chegaram e não ficaram durante muito tempo. Tipo estação de comboios. Sim, mas foi ótimo para eu fazer uma razia de quem é que era comigo. Para apagar números de telemóveis, nomeadamente? Isso acontece-me frequentemente, porque eu perco telemóveis, parto telemóveis. Neste momento devo ter para aí 20 números, porque tenho o telemóvel para aí há 2 semanas, assim. E já não tenho paciência para ir para as redes sociais. Olha, perdi o telemóvel. Não, mas O que é que aconteceu então? Eu acho que... Não sei, eu estou muito bem rodeado, felizmente. E estes momentos mais negativos ajudam para me rodear cada vez melhor. Ou seja, para ser mais estrito o grupo de pessoas com quem me posso realmente dar. Neste meio? Dentro e fora. Quer dizer, para mim não há separação. Obviamente que sei quando é que estou a falar com uma pessoa que é do meio e uma pessoa que não é. Mas os meus amigos são um bocadinho mais... São os meus amigos. Não interessa qual é... A mim não me interessa a profissão. Só interessa para apresentar a outros amigos. Olha, este é o não sei quê, que é não sei quem. Só como
Mas não sei, eu não me apetece nada falar do lado negativo das coisas, porque, sei lá, o Cartas trouxe-me trabalho até hoje, na verdade, e já passou algum tempo, e tenho conhecido, acima de tudo, profissionais tão bons. Aqui estão 2 exemplos. Sim, 2 exemplos. E não sei, olha, eu não gosto muito de pensar no que aconteceu. Então vamos pensar no futuro. E não sei, eu gosto mais de pensar no agora ou no presente próximo. Bem, mas então depois de sair de casa, lá para março, o que é que vai acontecer? Por acaso, é assim, eu não sou muito crente em astrologias, mas no ano passado pus muitas coisas em causa sobre mim, que eu acho que é uma coisa que um ator faz recorrentemente. Então decidi debruçar-me sobre a astrologia. Que é uma coisa muito engraçada que eu também fiz a propósito da Natália Correia, porque ela tinha uma ligação. Podes, exatamente. A Natália Correia tinha de facto uma ligação muito forte à astrologia. Exato. E eu fiz a carta astral dela. Okay. Não só a minha como a dela. E então qual foi Não posso revelar, como é óbvio, é íntimo. É intimidade. Mas ajudou-me bastante. Que engraçado. Eu acho, então, pela primeira vez fiz uma abordagem. Então acreditas mesmo? Não, foi mesmo uma questão de pesquisa, digamos assim. Quis tentar perceber de que é que se trata, de facto, esse pensamento ligado à astrologia, e resolvi fazer a minha carta astral e a carta astral dela. E durante os tempos fiquei bastante influenciada. Exato. Influenciou-me bastante. Presa. Agora já passou. Presa pela... Agora conta-me a tua experiência. Não, é por isso que isto agora me assustou um bocado sobre o sair de casa, porque eu li vários... não era a minha intenção, exato. Várias previsões para 2019, não é? Sim, que ainda vamos no princípio. E a única coisa que era recorrente em todas era que eu eventualmente ia sair de casa. Não dizia qual era o mês. Não dizia o mês. E no outro dia estava a fazer um filme e um rapaz estava-me a ler As Borras do Café Turco, que é assim uma coisa, e ele é muito sério a fazê-lo. O Sina, muito engraçado ele. E ele leu As Borras do Meu Café e disse que eu eventualmente ia sair de casa também. Só que eu não tenho planos para sair de casa, mas isto, a minha vida também é sempre a planear para os próximos 2 meses. Mas e isso nunca mais. É que é bom, não é? É divertido. É melhor até do que estar a programar as coisas a longo prazo. Não te preocupes. Tem aqui falas da experiência. Eu acredito. Não te preocupes, vai ser muito mais giro. E então? E então, não sei. Eu agora estou a trabalhar, estou a fazer um espetáculo. É o que eu estou a fazer agora. De teatro. Chama-se A Família. É um texto francês, não é de pessoas, de autores muito conhecidos. É assim uma dramedy, um drama comédia. Aonde? 6 atores. Vai ser em cafés. Isto são coisas que ainda não estão fechadas. Mas vai ser em cafés. Portanto, estejam atentos. É isso. Sim, é com a Carmen Santos. E com o David Pereira Bastos, e comigo, e a Coutrinho, a Sampas e a Rita Moraes. E somos uma família. Mas pronto, é nisso que eu ando a pensar agora, neste momento. E a preparar, muito bem. Sim. O maior sucesso. Para a família, para a trupe toda a família. Sim. É uma família um bocado... estranha, com certeza. Não é nada estranha, é bastante característica. Mas aquilo é muito violento, o que se passa ali. E mais não digo. Não envolve crimes, como em 2005 envolveu um crime que mudou a vida de alguém. Neste caso, Soraya, o teu crime do padre Amaro, que ainda há bocado estávamos a falar nisso, foi uma questão curiosa. Eu acho que deve ter sido, ou se não foi a primeira, foi das primeiras pessoas a quem tu deste uma entrevista, exatamente porque tu vinhas da parte dos modelos. Sim. E estreaste-te ali perante toda a gente com o Jorge Corrola, também um jovem ator, a expor-se completamente perante o público. O que é que o crime do Padre Amaro te trouxe de bom e de mau? Em primeiro lugar, foi o meu primeiro trabalho enquanto atriz. Eu não tinha qualquer experiência, nem um workshop de representação eu tinha. Portanto, uma coisa muito boa que me trouxe foi, tendo o produtor na altura e o realizador Carlos Coelho da Silva e o Alexandre Valente, tendo consciência disso, apresentaram uma pessoa que até hoje eu admiro imenso e com quem eu aprendi muito, que foi o João Canijo. Na altura ele foi meu professor,
E fez-me assim uma breve introdução. O realizador, nomeadamente do Fátima. Sim. Brilhante. Do Fátima, do Noite Escura, que eu adoro, do Sangue do Meu Sangue. Sangue do Meu Sangue. Onde a Rita Blanco está lá sempre. Sim. A Rita Branco está lá sempre. Uma atriz. Eu também lá estou, de vez em quando. Sim. E já lá vamos à Rita. Noite Escura. Não, é um personagem absolutamente incrível. Exato. Mas isto, por exemplo, foi uma coisa muito boa, que foi, não tendo experiência alguma, acho que tive a melhor pessoa para me falar sobre como abordar um personagem, como fazer um pouco a construção do trabalho de ator. Foi um trabalho de preparação só. Depois ele não era o diretor de atores do filme. Foi para mim uma influência que eu mantenho até hoje, nas referências que me deu cinematográficas e teatrais. Até hoje isso é uma linha que eu tento seguir. Depois houve uma questão que de facto é complexa porque é contraditória, que é a questão da exposição pública e da fama, ou seja, do reconhecimento público. Foi um filme de um sucesso inesperado para mim. Eu não esperava que fosse dar tanto que falar. e deu. E isso tem um aspecto positivo e outro menos positivo para mim. O positivo é que de facto muitas portas se abriram, conheci imensas pessoas, as pessoas passaram a saber que eu existia e consegui, portanto, entrar no meio de forma, digamos que, não sei como classificar, mas forte, não é? Foi uma entrada forte, o que me deu muitas oportunidades depois de seguir um caminho dentro do meio. O negativo foi o preconceito. Ou seja, ter noção de que vivemos num país muito conservador. Que é aquela malta que vem da moda? Da moda não, estamos a falar do crime do Padre Amaro. Sim, mas vieste da parte dos modelos, não é? Sim. Pois, da moda, porque há alguém que sai da moda para a representação. Em relação a isso também, mas o que me surpreendeu mais foi mesmo em relação à exposição do corpo, a nudez, o falar sobre erotismo. E eu nada que não esteja no crime do Padre Amaro. Precisamente, mas o que me chocou na altura foi de facto entender que vivemos num país altamente conservador. No século XXI. Sim. E eu acabei por sofrer algumas consequências, repercussões desse conservadorismo e preconceito. Mas nada que me tivesse afetado profissionalmente? Profissionalmente. Alguém te riscou, não, Soraya neste elenco não? Isso não sei, mas sim, com certeza o que acontece nessa situação é que tentam inserir-nos numa caixa, não é? E portanto, como se eu não tivesse mais caminho a desbravar para além dos papéis sensuais ou aquele rótulo do sex symbol que eu acho muito engraçado. Mas que não estavas preparada? Não estava de todo preparada. E depois, quando existe, a mim surpreende-me o porquê dos rótulos, não é? As pessoas gostam muito disso. E a nova Merlina, a nova rótulo. Sofia E isso Loren, é bastante etc. limitador, naturalmente. Mas nada que me afetasse profundamente, no sentido em que eu consegui ter essa consciência e seguir o meu caminho. Ou seja, recusei muitos trabalhos, sim, muitos outros trabalhos. Mas com muitos certeza, cujo objetivo era despirem-te? Sim. Era Que estivessem ligados a essa exposição. Achei que não me interessava muito e resolvi estudar para fora e afastei-me um pouco desse alarido, porque também era muito ruído para mim. Foste para a Espanha? Sim, estive em Nova Iorque e depois fui para a Espanha, também estive na Rússia, uma estadia mais curta, mas quis experimentar diferentes formas de abordagem à nossa profissão e também afastar-me desse ruído. E eu acho que isso me permitiu esse afastamento e essa consciência e esse
digamos que recusar de ser o tal sex symbol, acho que me permitiu avançar e construir algo um pouco mais consistente. Não, a tal ponto que há 10 anos, por exemplo, recebeste um prémio pela vida privada do Salazar. Pois, isso foi logo a seguir, sim. Eu na altura recebi com o Call Girl também, do António Pedro. Do António Pedro Vasconcelos, que foi das poucas, não, foi a primeira pessoa, de facto, a acreditar no meu trabalho pós-crime do Padre Amaro. De corpo inteiro. Sim, também. Mas por que não? A questão é precisamente essa. Mas que não seja só isso, não é? Que não seja só uma questão do corpo inteiro, que vai da cabeça às unhas dos pés. Sim. Pronto. E eu acho que, de facto, se tivesse ficado na altura presa ou a esse rótulo, se calhar não teria passado estes 14 anos, não teria tido a oportunidade de interpretar uma Natália Correia. Portanto, eu acho que correu tudo bem. Portanto, estou muito feliz por... este balanço, mesmo que não consultes a astrologia, é bom, é muito bom. Este foi. Mas por acaso aparecia na astrologia que profissionalmente iria acontecer algo importante a nível importante e que seria um ponto de viragem. Este ano? Foi antes da Natália. Entretanto, apareceu a Natália. Terá sido... Foi antes de ser concretizado, ou seja, antes de ser exibida a série. Terá sido a série? Terá sido, não sei. Mas tenho recebido muitos elogios e fico muito feliz. As pessoas que têm acompanhado a série têm sido tão calorosas. Têm sido incríveis, sim. Não, eu sou mesmo muito feliz. Eu não vi, aliás, eu não vi a Vera Lagoa, não vi a Maria João Bastos, não vi a Senu, não vi aliás, via a Senu, não via a Vitória. De facto, quando durante várias semanas, aquilo foram 13 episódios, 12 ou 13 episódios, vocês vestirem permanentemente aquelas roupagens, aquelas personagens, são brilhantes. Para mim, abstenho-me. Eu não vejo as atrizes, vejo as pessoas. Exato. E também tivemos um grande apoio, que eu acho que devemos falar dela, que é da Lucinda Loureiro, que estava a dirigir os atores e que teve ali uma mão muito firme em relação a nós e não nos deixava avançar. Às vezes os atores têm estas coisas, não é? A fugosidade da exatamente. Ela não. Portanto, acho que é importante também falar. Portanto, ela puxava os pés. Exatamente, estava com as rédeas na mão. Há bocado falávamos da querida Rita Blanco, com quem tu há 20 anos, 21, 22 por aí, tiveste um sucesso fantástico, foi o Médico de Família, que estamos sempre a falar nesta série. É muito bom porque te marcou imenso. E ainda por cima te dizem, olha, lá está ele está sempre a trabalhar na televisão. Exato. Não 20 anos depois, tu estás a trabalhar, estás a fazer Médico de Família, não é? Pessoas com pouca memória. Sim, porque a série repete-se. Eu acho que a série ainda está a repetir. Não, mas essa série foi muito importante na altura porque eu acho que conseguiu-se criar uma nova linguagem em termos de televisão, daquela diferente que as pessoas estavam habituadas. E por isso é que a série também resultou muito bem, não é? Ficou nós... com o Henrique Mendes, com o Henrique Mendes, com a Maria João Abreu, com o São José Lapa, com o Filipe Ferrer, enfim, muita gente, o Zé Raposo, o Rui Paulo, enfim, era assim um elenco muito engraçado e que nos demos muito bem e encontramos ali uma linguagem que nos aproximou mais do público e o público adorava essa série. Eu acho que as sagas de família resultam sempre. Sim. Depende dos argumentos, não é? Há sagas de família que não têm interesse nenhum, mas esta por acaso até tinha. E por falar em argumentos, e estamos quase a terminar, temos 5 minutinhos para fechar o programa. Há pouco estávamos aqui a falar, antes de começarmos, da crise dos argumentistas. Há também uma crise de argumentistas em Portugal. Sentes isso? Bem, o que é que eu posso dizer sobre isso? Eu leio alguns argumentos, não é? Aqueles que me chegam, e muito sinceramente são raros aqueles que me entusiasmam logo. Portanto, se isto é uma crise de argumentistas, para mim, e é só a minha opinião, porque de certeza que outras pessoas devem ter outra opinião, mas é raro o argumento que me entusiasma. Portanto, e o que é que falta? Não sei, falta, todas a trama, os objetivos, onde é que eles querem chegar. A trama, não o drama. Não o drama, a trama. Porque depois dentro da trama podemos ter o drama e podemos ter tudo o que tu...
o que quisermos. Mas, por exemplo, vou fazer referência a uma série que também passou na RTP, espero eu que tinha sido na RTP, que é a Sara. Que eu gostei imenso desse argumento. Aí está um argumento que vem provar que se calhar não há crise, se calhar os argumentistas existem. Mas, como ainda há bocado a Soraya também estava a dizer, se calhar não há investimento suficiente para que as pessoas fiquem confortavelmente a escrever. Não é? Porque se calhar é tudo escrito à pressa, como a Soraya disse. A contra-relógio. Sim, a contra-relógio e é como se escrever, a sensação que eu tenho é que quem encomenda uma série é como se fosse muito fácil escrever, é como se escrever, olha, temos aqui uma ideia e elaborar esta ideia será muito fácil, portanto tem aqui 1 mês, 2 meses para o fazer, ou seja, não sei como é que foi o processo de escrita da Sara, mas eu acho que muitas vezes o facto de haver um conforto e uma independência, digamos assim, para a escrita, ou seja, liberdade criativa e forma de subsistência também é importante. Por que não? Para se conseguir realmente criar. Portanto, quando eu falava há pouco, estávamos a falar sobre esta questão da crise no argumento, era que eu acho que as próprias estações e produtoras deveriam fazer realmente um investimento sério a essa fase da escrita e não querer só o resultado. Temos aqui uma ideia e queremos muito que esta ideia esteja terminada, que haja um investimento e um compromisso sério com aquilo que é importantíssimo e é a base do nosso trabalho, e que é a escrita. Exato, porque nós vivemos disso. Eu acho que mesmo os argumentistas são pouco valorizados, de certa forma, como se não existissem. E tu tens razão, se calhar tem que haver um investimento maior para essas pessoas estarem confortavelmente e poderem abrir a sua cabeça e escreverem. E quanto mais brilhante for o texto, melhor os atores. Melhor os atores vão, exatamente, porque nós sem texto não temos nada para dizer, praticamente. Olha, esta conversa estava tão boa, mas temos que interromper. Também. Quando é que vocês voltam cá? Quando tu quiseres. Brevemente. Fernando Luís, Soraya Chaves e Isaac Graça, muito obrigado. 3 mulheres. Muito obrigada. Ainda provavelmente será repetida, creio. Eu vou falar ali com o Zé Fragoso, o diretor de programas, para ver se ele repete esta série. Foi das mais brilhantes, e volto a dizer, disse no princípio e digo agora no fim, das mais brilhantes produções portuguesas dos últimos anos na nossa televisão. Muito obrigado, até à próxima e que 2019 vos traga tudo aquilo que vocês quiserem, astrologicamente ou não, de acordo com aquilo que diziam as cartas. Muito obrigado, até à próxima. Até à próxima, obrigado. Tchau, obrigado.